Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse mercado da bola do São Paulo. Estou trazendo um corte da ESPN onde André Hernan traz informações aí, Gustavo Scarpa no São Paulo, verdade ou não, e mais informações aí sobre essa situação de Alan e possíveis reforços para essa temporada de 2026, onde o São Paulo já estreia no próximo final de semana contra o Mirassol. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. E o Scarpa no São Paulo, André Hernan? Tem alguma coisa? Porque começou esse rumor nos últimos dias que o São Paulo teria um suposto interesse no Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. Tem algo? Zero. Tá bom. Zero. Até para contextualizar, o Scarpa já foi consultado mais de uma vez pelo São Paulo, né? Assim, é um jogador que hoje encaixaria como uma luva no São Paulo, mas o valor de mercado que o Atlético coloca para o Scarpa é entre 4 e 5 de euros. Perfeito. E assim, a ideia do Atlético Mineiro é negociar o jogador, negociar o Gustavo Scarpa. São Paulo não tem essa grana, não tem bala para chegar e contratar o Scarpa do Atlético Mineiro. Então assim, o São Paulo hoje busca negociações o quê? Na base do empréstimo, com opção de compra, a base da negociação do Alan, Tá. que eu posso atualizar também daqui a pouquinho. Boa. Então assim, hoje pensar Gustavo Scarpa e São Paulo é 0. É um jogador muito bem avaliado, ponto. É isso. É isso, acabou. Então não tem aquele burburinho, cresceu e tudo mais essa história. É que às vezes na rede social uma notícia de sondagem, ela cria uma expectativa no torcedor. Perfeito. E não é bem assim, E né? às vezes ela nem tá acontecendo. Mas se o Scarpa não vai chegar, tem alguém que está certo, né, Hernan? O São Paulo tem seu terceiro reforço para a temporada. Assim podemos dizer. Carlos Coronel, goleiro que chegou do futebol dos Estados Unidos. Danielzinho, que veio do Mirassol. E tem um outro do Mirassol que já assinou o contrato, que é o lateral Lucas Ramon. Né? O São Paulo tem acertado um pré-contrato com o jogador, né, com o Lucas Ramon, lateral direito. A primeira opção era o Vitinho, o jogador do Botafogo, mas acabou que, né, uma negociação que não vai rolar. Uhum. Lucas Ramon chega com uma boa avaliação e o São Paulo só que tem um abacaxi para descascar aí. Porque é um jogador que tem contrato com o Mirassol até abril e o São Paulo assegura essa negociação através de um pré-contrato. Então o próximo passo agora é a direção do São Paulo, os executivos do São Paulo, conversarem com o Mirassol para tentar uma liberação. Tá. E aí, que tipo de liberação? Uma grana, dificilmente imaginar uma grana do São Paulo, mas de repente um empréstimo de um outro jogador e tal, enfim. Vamos observar, mas o São Paulo quer que o Lucas Ramon já esteja no CT. Os jogadores se reapresentaram já 2 dias atrás, certo. 3 dias atrás, e já quer que o jogador esteja para fazer essa pré-temporada. O São Paulo quer contar com ele antes já, Já né? quer a liberação agora, mas aí tem que combinar com o Mirassol. Seria uma compensação financeira, talvez, e uma composição com o negócio. Eu acho que seria esse modelo de negócio, né? Para conseguir essa liberação antecipada. E já aproveitando que você está falando de São Paulo, vamos dar aquela rapidinha do Alan. Que você tem informação sobre o Alan. Alan, volante do Flamengo, que interessa ao São Paulo. E vai andar esse negócio, porque você tinha comentado que deu uma leve emperrada na semana passada, assim, na negociação. Não foi bem isso. Uma emperradinha. Não foi isso. Não foi isso. Então como é que tá essa situação? Eu falei isso no grupo e você trouxe pro ar. Foi safado. isso mesmo. Não foi Eu lembro bem. disso, hein? Eu falei, pera lá, mas o Felipe acho que não entendeu muito bem. Ele não entendeu, exatamente. Eu não entendi? Não, eu coloquei uma suposição de uma possibilidade que poderia estar acontecendo e não estava acontecendo. Não estava E acontecendo. aí você fez o bagulho virar verdade. Não tava. Pelo amor de Deus, não fui eu que falei que São Sai Paulo. do Close Friends dele, galera. Isso, vambora. Não, falando sério agora e falando a informação correta. O que acontece? Não esfriou, não emperrou. O que acontece é o seguinte, o São Paulo está tratando as suas negociações com muita cautela pela dificuldade que é o mercado. Certo. Conversei com um cara muito importante da direção do Bahia que me cravou
que não estão atrás do Alan. O Bahia não está atrás do Alan. Então não tem concorrência do Bahia nesse momento. A situação do Alan hoje é assim. O São Paulo deve avançar nesta semana para oficializar a proposta para o Flamengo. E aí eu te explico como é que é essa questão de oficializar a proposta. O São Paulo só oficializa a proposta quando vê que o negócio vai acontecer. Então, tipo assim, Flamengo, isso tudo por telefone está acontecendo agora. Flamengo, a condição pode ser essa? Pode ser assim? Flamengo responde, não, vamos fazer assado e tal, vamos fazer desse jeito. O que você acha de colocar uma situação assim de empréstimo com opção de compra? Eu acho legal com esse valor. Não, o valor é alto, baixo. Então tá tudo isso, essa negociação entre São Paulo, Alan, Flamengo, está sendo toda ela feita por telefone hoje. Não há uma oficialização. Então o São Paulo quer oficializar essa semana? Quer. E vai oficializar quando sentir que vai fechar. O jogador está querendo vir para o São Paulo, o Flamengo topa fazer negócio e o São Paulo está buscando a melhor forma desse negócio acontecer, o melhor modelo de negócio. Então ontem, por exemplo, aconteceram conversas e foram todas conversas por telefone. Então teve conversa, teve avanços nessa situação, a ver como vai se desenrolar nos próximos dias. O Gaston Ávila, a proposta pro Ajax, o São Paulo estava com a proposta pronta, enviou pro Ajax e tal, depois foi o jogador que falou, não, eu quero ficar, porque eu quero jogar na Argentina. Não, o cara que deu para trás, né? A coisa já estava andando, já estava com sinal positivo de todos os lados. Tanto que o Ferrarese, que tinha uma negociação em andamento com o Botafogo, também não vai mais e acabar ficando no São Paulo. João, o São Paulo também se reapresentou, né? Aí a dúvida é, o Arboleda atrasou ou não atrasou? Você sabe se ele atrasou ou não? Então, ele atrasou, mas era um atraso programado. Isso foi o que me explicou um diretor do São Paulo hoje de manhã. Não é a primeira vez que isso acontece, já gerou problema, mas dessa vez o que me foi explicado foi normal, já era dentro do esperado, ele pediu, ele tinha questões particulares para resolver, portanto ele passou dias a mais no Equador, que foi onde ele passou as férias com a família, ele é do Equador, mas já está aqui. E segundo São Paulo, o termo foi sem polêmicas, está tudo bem, não será multado e não estava fora do que foi combinado. Pelo menos essa é a informação da diretoria do São Paulo. Imagino que o primeiro desafio do São Paulo para a temporada seja evitar lesões, né? Porque foram mais de 70 registros de lesão no ano passado. E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês imaginam essa temporada do São Paulo, o 2026, da equipe que ainda não apresentou assim, grandes novidades, né, no elenco, e ainda perdeu alguns jogadores importantes também. A primeira questão é essa. É impossível falar de 2025 do São Paulo sem falar da quantidade de lesões. A gente imaginava lá no início, né, um quarteto, Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, e só o Luciano terminou o ano, Nunca teve, basicamente. Né? Pois quase não entrou em campo. O Oscar não vai ficar, né? O Oscar está se aposentando, problema no coração. O Caleri e o Lucas, a gente imagina que vão jogar mais esse ano em termos de quantidade do que jogaram no ano passado. É mais um time que até agora se reforçou pouco, né? O Danielzinho é o cara que chega ali que tem mais chances de ser titular. O goleiro Coronel é uma opção para o Rafael. O Lucas Ramon, lateral, ainda não sabe se vai chegar agora ou só em maio. O outro jogador do Mirassol. O Danielzinho, eu acho uma boa contratação, fez um Campeonato Brasileiro muito bom pelo Mirassol. Mas eu acho mais um time difícil de prever dessa temporada, sabe? Porque... primeiro, questão das lesões, acho que é a primeira questão que tem que ver do São Paulo. E segundo, que eu acho um elenco também que não tem grandes condições de brigar, principalmente em pontos corridos, não conseguiu a vaga na Libertadores. É um time com muita cara de meio de tabela atual, né? Pode mudar, os jogadores podem chegar, o time pode emplacar, ninguém se machucar e o time emplacar uma boa sequência. Mas eu não vejo grandes perspectivas ou perspectivas muito animadoras para esse São Paulo em 2026, não. Eu estou tentando puxar aqui, assim, estou fazendo uma pesquisa rápida aqui. Eu acho que foi esse Fluminense São Paulo no Brasileiro, no dia 6 a 0? 6 a 0? Que o time do São Paulo, me ajuda, Joana, que o time do São Paulo, o São Paulo não conseguiu nem colocar no banco de reservas o número né, de jogadores. Isso aconteceu algumas vezes. Sim, mas nesse jogo foi uma coisa assim absurda, a quantidade de desfalques que o São Paulo teve nessa partida. Gente, isso aí explica demais, né? Ou seja, como é que você vai para um jogo, um clube do tamanho, um time do tamanho do São Paulo, e que você não consegue preencher o banco de reservas? E quando a gente fala assim, não consegue preencher o banco de reservas, tem muita gente que preenche o banco de reservas com jogador do Sub-20, por exemplo.
É só para preencher o banco mesmo, é só para fazer lá o número de 11 reservas. O Sub-20 estava em campo, né? Alguns jogadores do Sub-20. Alguns do Sub-20 estavam em campo. Foram 15 desfalques nessa partida. 15 desfalques nesse jogo. Então, assim, quem é que pode jogar uma competição, como o Luciano mencionou aqui, imaginar que você vai, por exemplo, né, você vai ter uma boa performance numa competição por pontos corridos e você, ao longo dessa competição, você não consegue colocar em campo, né? Acho que dá para contar nos dedos, né, a oportunidade, né, que a gente viu o time do São Paulo principal em campo, titular em campo, se é que teve isso ao longo da temporada. Se teve, foi muito pouco. Então, assim, eu acho que talvez o principal reforço, a principal contratação do São Paulo é o esvaziamento desse departamento médico para essa temporada de 26, gente. Se você pensar que um elenco, às vezes um técnico gosta de trabalhar com 32, 33 jogadores, Rafa. Se você tem 15 desfalques, é praticamente metade do elenco. E aí você vai com 11 para o jogo e você vai para um banco de reservas com 5 jogadores, com 6 jogadores. E aí tem que trazer os garotos da base. Era isso que basicamente teve nesse jogo, né, contra o Fluminense. Né, e como o Luciano falou, o Sub-20 que às vezes entra no banco, mas não vai jogar. O técnico só bota no banco que é para fazer... Sentir, né, o clima ali. E para fazer o número de 11 mesmo. Né, só para não ficar feio de ter 8 no banco, 7 no banco. E o São Paulo não tinha 11 no banco e o Sub-20 estava jogando. E quem estava no banco era o jogador que era reserva do Sub-20. Só para preencher o banco mesmo. É uma preocupação, né, João? Eu imagino da diretoria do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo em especial também, comandada pelo Hernan Crespo. Vocês lembram que numa entrevista no ano passado, o Hernan Crespo, falando de reforço, ele falou assim, por favor, me tragam gente saudável, primeira coisa, né? E reverberou muito essa frase do Hernan Crespo, mas faz todo sentido. Realmente, o São Paulo, nos últimos anos, tem sofrido bastante com lesões, mas no ano passado foi um negócio realmente fora da curva. Um monte de gente perdeu emprego, o São Paulo fez uma reformulação, já tinha feito algumas mudanças durante um ano e continua fazendo para tentar corrigir, para tentar entender por que o clube sofre tanto com lesões. É claro que algumas dessas lesões, algumas dessas ausências não tem a ver com preparação física, não tem a ver com treinamento, mas muitas delas foram lesões musculares e o pior, recorrentes. Isso atrapalhou demais o planejamento do São Paulo. Então, em muitos momentos, o Hernan Crespo não precisou só recorrer à base, precisou improvisar jogadores mesmo. Precisou improvisar lateral direito na zaga. Precisou improvisar volante na zaga. Então, realmente foi uma reta final de campeonato muito complexa para o São Paulo. Agora, qual é a posição do São Paulo nesse começo de 2026, olhando para essa janela que vai até março? Ter muita calma nas negociações. Então o São Paulo já sinalizou que não vai gastar muito, que não pode gastar muito, que a preocupação é manter as contas em dia, porque o ano passado nem sempre isso foi possível, então o São Paulo acabou atrasando valores para alguns jogadores, principalmente em direitos de imagem. O salário em CLT não, mas os direitos de imagem, que representa aí 50% do rendimento do jogador, por aí, né? Então teve jogador, né, que a gente conversando ano passado na apuração para entender os atrasos do São Paulo, reclamou que tinha 6 meses de atraso. Então o São Paulo sofreu muito para manter as contas em dia, então não quer fazer nenhuma loucura para esse ano. Então toda a contratação que o São Paulo faz agora e deve continuar fazendo é dentro de uma oportunidade de mercado. Olha, esse jogador é legal, ele está precisando de uma oportunidade, não tem espaço, vem livre, sem custos. Vai ser algo assim. Então, o Danielzinho, por exemplo, foi isso. Um jogador que estava livre depois do fim do vínculo com o Mirassol, chegou sem custos ao São Paulo. O jogador, concordo, fez uma grande temporada, um dos jogadores mais importantes do Mirassol. Pode ser que já tenha essa vaga de titular no São Paulo, mas é uma boa contratação. O Coronel vem para ser um reserva do Rafael, já que o São Paulo interpreta que o Yang não está pronto, né? Então, liberou o Yang para ser negociado. O Lucas Ramon, que também é do Mirassol, ele já tem um pré-contrato com o São Paulo, mas o contrato com o Mirassol é até abril, é diferente do Danielzinho. Então, para o Mirassol liberar, o Mirassol quer dinheiro. O Mirassol tinha pedido 2 milhões para liberar, e o São Paulo falou, não, 2 milhões é muito caro, são 3 meses só. Aí o Mirassol falou, então tá bom, então não libero, fique esperando. Então essa é a situação. Então o São Paulo não tem esse lateral direito ainda. Precisa de um zagueiro, precisa de um jogador de beirada, precisa de mais um meio-campista. Então o São Paulo precisa contratar, mas já sinalizou que vai fazer isso com muita calma. Acho que a grande contratação do São Paulo é a renovação com o Marcos Antônio, que é um jogador que vai ser caro para o São Paulo. Ele vai um pouco na contramão do que a gente acabou de falar, porque
o Marcos Antônio vai custar 27 milhões ao São Paulo, né? São Paulo tinha obrigação, na verdade, de compra por metas, e avisou a Lazio que iria comprá-lo, fez aí um parcelamento em 4 anos, vai pagar a primeira parcela só em setembro desse ano, ganhou um tempinho para se orientar e conseguir honrar esses compromissos. Não quer dizer que o Marcos Antônio vai continuar no São Paulo. Você entende a diferença? Que o São Paulo adquiriu o jogador, mas pode flipar esse jogador ainda. Então, não é uma certeza que ele vai continuar. Mas, por enquanto, essa é a grande movimentação que o São Paulo fez. A permanência do Marcos Antônio, ou como titular, ou envolvido numa futura negociação, para trazer aí algum dinheiro em caixa para o São Paulo. Aí vocês me perguntam, mas e o Alan, que é um outro meio-campista? O Alan, eu vou usar o termo que me foi dito hoje de manhã por um membro do São Paulo, que a situação está mais parada que água de poço. E é isso mesmo, seria talvez uma oportunidade de mercado, que a gente está falando de um jogador que está encostado no Flamengo, que não tem oportunidade, né, que custa caro para o Flamengo pagar o salário dele todo mês para não utilizar. Usando pelo exemplo o próprio Vinha, que foi emprestado pelo Flamengo para o River Plate, por que não o Flamengo emprestar sem custos o Alan para o São Paulo? Mas essa negociação, por algum motivo, ela não anda. Então eu perguntei para o Flamengo, e aí, alguma movimentação? Não, nada. São Paulo também falou, nada. Então não tem nada no radar, por enquanto, para que essa negociação ande, pelo menos em relação ao Alan. Vou trazer aqui agora uma matéria aqui do GE, trazendo algumas informações aí do Tricolor, abre aspas, com 2 reforços anunciados, Danielzinho e Carlos Coronel, e mais um pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon da equipe do Mirassol. A diretoria do São Paulo planeja a chegada de mais 3 reforços neste início de temporada. Um zagueiro, um meio-campista e um atacante de beirada. Hoje, com Ferreira, Tapia e Luca como opções de atacantes que atuam pelos lados, a diretoria sabe que será necessário qualificar o elenco com mais uma peça, já que Rigoni deixou o clube após o final do contrato, agora em dezembro. Assim, alguns nomes foram sondados nos últimos dias. Ainda em dezembro, o atacante Breno Lopes, de 29 anos, ex-Palmeiras, foi sondado pelo São Paulo, porém, o Leão do Pici, o Fortaleza, só aceitava negociar em definitivo, e essa negociação acabou ocorrendo com o Curitiba por cerca de 15 milhões de reais. Sem recursos para investir, o São Paulo tem buscado outras opções com perfil parecido, mas sem nenhum tipo de pressa. O Tricolor deve contar com os retornos de Caleri e Lucas Moura nos primeiros jogos dessa temporada de 2026 e ainda tem Luciano ali para compor o seu ataque. Para as outras posições, o clube segue em conversas com o Flamengo pelo meio-campista Alan. Outro que poderia chegar por empréstimo era o zagueiro Gaston Ávila, que pertence ao Ajax, mas foi um dos alvos nessa janela, mas as negociações esfriaram nos últimos dias. Internamente, há um entendimento de que a chegada de reforços para as 3 posições já poderiam resolver as carências atuais do time. A aposentadoria do Oscar, que deve ser oficializada nos próximos dias, faz o clube olhar possíveis opções, mas as carências de meias também no mercado tira o peso dessa busca. Como a janela só fecha em março, porém, há expectativa de mais transformações no grupo de acordo com novas negociações de saídas ou oportunidades que apareçam de jogadores livres no mercado. Enfim, vamos ver aí como o São Paulo vai se virar nos 30 aí, porque não sem grana para você conseguir contratar jogadores, você vai contratar. Porém, o nível técnico possivelmente vai ser inferior. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!